Olá, bom dia a todos. Bem-vindos à coletiva de imprensa das estatísticas monetárias e de crédito do Banco Central. Estamos aqui com Renato Baldini, chefe adjunto do Departamento de Estatísticas do BC. O Renato vai fazer uma apresentação e, na sequência, abriremos para perguntas. Bom dia, Renato. Bom dia a todos. Então, vamos aqui com as estatísticas de crédito, né, dados de dezembro até dezembro de 2024. A gente começa pelo crédito ampliado, tabela 1. No mês de dezembro de 2024, o crédito ampliado ao setor não financeiro, né, que é a definição do crédito ampliado, cresceu 1,2% e encerrou o ano com um saldo de 18,4 trilhões de reais. Que equivalem a 156,1% do PIB. Entre os componentes, o destaque no mês foi o crescimento de 2% no saldo dos títulos de dívida. Se a gente considerar o ano todo de 2024, né, na comparação então com 2023, o crédito ampliado cresceu 13,9%. Vocês vão ver que é um crescimento mais acentuado do que o do crédito que a gente às vezes chama aqui de crédito restrito, né, o crédito das operações do Sistema Financeiro Nacional, empréstimos e financiamentos do Sistema Financeiro Nacional. Nesse crescimento de 13,9% no ano, os componentes ali cresceram 25,6% no caso das captações externas, 13,5% nos títulos de dívida e 9,2% nos empréstimos totais. Esse crescimento das captações externas é, em grande parte, justificado pela evolução do câmbio, né? Ao longo do ano, o real teve, em relação ao dólar, uma depreciação de 26,9%. Então, praticamente toda a expansão que teve nesse saldo das captações externas foi decorrente da mudança, da variação do câmbio, mais do que de uma variação nas operações propriamente. Como se tivesse o saldo praticamente estável em dólares, mas em reais ele teve essa ampliação. Isso acontece com as modalidades de crédito também, que são referenciadas em moeda estrangeira e às vezes a gente tem algum comentário a respeito, né? Olhando mais especificamente para o crédito ampliado destinado às empresas, esse volume de crédito cresceu 2,1% no mês de dezembro, atingiu um saldo de 6,6 trilhões de reais, né, que correspondem a 56% do PIB. E nesse crescimento mensal, o destaque também foram os títulos de dívida, com um crescimento de 3,1%. É isso tudo em termos mensais. No ano, o crédito ampliado às empresas cresceu 18,7%, tendo também, mais uma vez, como principal destaque entre os componentes, o crescimento de 27,6% no saldo dos títulos de dívida. Tá? Bom, acho que a gente pode passar para as tabelas seguintes, né, que tem foco ali nos empréstimos e financiamentos do Sistema Financeiro Nacional. Então, a gente vê na tabela 2, inicialmente, que o saldo total cresceu 1,4% em dezembro, atingiu um saldo de 6,4 trilhões de reais. No crédito livre, né, o crédito com recursos livres, o saldo total cresceu em dezembro 1,7% e o crédito direcionado cresceu 0,9%. Ainda em termos de resultado mensal, né, na tabela 3, onde o crédito está aberto em pessoas físicas e jurídicas, a gente vê um avanço mais expressivo no saldo das operações para pessoas jurídicas, que cresceu 2,3% no mês, enquanto as operações para pessoas físicas cresceram, o saldo dessas operações cresceu 0,8%. Agora, olhando para o ano como um todo, né, ao longo de 2024,
o crédito total cresceu 10,9%. É um ritmo de crescimento mais forte do que o observado em 2023, quando o crédito havia crescido 8,1%. Teve uma certa aceleração, portanto. A gente pode ver primeiro na tabela 2, né, que o crédito livre e o crédito direcionado tiveram desempenho semelhante. O crédito livre, cujo saldo corresponde a aproximadamente 58% do saldo total de empréstimos e financiamentos, o crédito livre cresceu 10,6%, e o crédito direcionado, que responde pelos restantes 42% do total, cresceu 11,4% nos 12 meses de 2024. Na outra abertura que temos na tabela 3, né, o saldo das operações para pessoas físicas teve um crescimento de 12,1% no ano, que foi superior ao crescimento de 9,1% nas operações destinadas às pessoas jurídicas. Então, ao longo do ano, um crescimento mais forte no segmento de pessoas físicas, e um comportamento, aí uma proximidade nos comportamentos entre o crédito livre e o crédito direcionado, mas ainda assim um crescimento um pouco mais forte no direcionado, que foi 11,4% em relação ao crédito livre, que cresceu 10,6%, como eu tinha falado. Calculando, se a gente calcular mês a mês as variações em 12 meses, né, a gente pode verificar que o crédito livre acelerou desde os primeiros meses de 2024. E foi puxado principalmente pela aceleração no crédito a pessoas jurídicas ao longo desse período. Então, no início do ano, nós vemos que nos 12 meses até janeiro de 2024, o crédito livre para pessoas jurídicas havia crescido apenas 0,3%. 0,3% em 12 meses, né, o crédito livre para pessoas jurídicas. Esse segmento depois acelerou, né, e o crescimento nos 12 meses até dezembro foi de 8,4%. Então, essa foi a principal, vamos dizer, a mudança que a gente teve na evolução do crédito do início para o final do ano de 2024. O crédito livre para pessoas físicas também teve uma aceleração, mas né, uma diferença menor entre como estava no início do ano, como estava no final. O crédito livre para pessoas jurídicas, esse sim teve uma variação mais expressiva. Apesar dessa aceleração, é importante notar que o crescimento no segmento de crédito livre, né, dentro do crédito livre, o crescimento para pessoas físicas permaneceu mais forte foi mais forte no final do ano, no ano como um todo, nas operações de pessoas físicas do que nas operações para pessoas jurídicas. O crédito livre para pessoas físicas cresceu no ano 12,3%. E para pessoas jurídicas, 8,4%. Também de uma forma semelhante, no crédito direcionado, as operações para pessoas físicas tiveram um crescimento mais acentuado do que as operações para pessoas jurídicas. No caso do direcionado, as operações para pessoas físicas cresceram 11,8% e as operações para pessoas jurídicas 10,4%. Nessas tabelas, a gente pode ver um pouco também das concessões, né? As concessões totalizaram 686,6 bilhões em dezembro. Desculpem, quando eu falo os números e eles me surpreendem por alguma razão. Deixa eu só ver se eu conferir. Não, correto. É o volume de concessões mensais, né, observado em dezembro. Então, para o crédito total, né, incluindo livre, direcionado, PF, PJ, tudo, as concessões nominais ali na série sem ajuste sazonal, né, tiveram um volume de 686,6 bilhões no mês de dezembro. Na série com ajuste sazonal, né, que é mais útil para a gente quando a gente faz a comparação mensal ali, né, com meses com diferentes comportamentos sazonais, a gente vê que as concessões de dezembro tiveram um crescimento de 1,8% em relação a novembro, isso já em termos sazonalizados. Esse 1,8% vem de crescimentos de 1,2% nas operações para pessoas jurídicas
e de 2,7% nas operações para pessoas físicas. Se a gente considerar o acumulado de 12 meses, então, as concessões acumuladas nos 12 meses de 2024 foram 15,4% maiores que as concessões acumuladas nos 12 meses de 2023. E os aumentos internamente ali foram de 17,5% no crédito para pessoas jurídicas e de 13,7% no crédito para pessoas físicas. Ou seja, em termos de concessões, né, o crescimento foi maior no segmento de pessoas jurídicas do que pessoas físicas. A gente pode ver um pouco sobre as taxas de juros agora, né, também nessas duas tabelas, principalmente, né, termos mais resumidos. A gente vê que a taxa média de juros das novas contratações se situou em 28,7% ao ano. Essa é a média geral, né, com totalidade do crédito. E essa taxa resultou de uma alta de 0,2 ponto percentual no mês e de 0,5 ponto percentual em 12 meses. Um comentário geral sobre as taxas de juros, né, divulgadas nessa estatística, nesse resultado de dezembro, é que, de forma geral, as taxas tiveram alta, né, é uma alta que é mais ou menos generalizada, pessoas físicas, jurídicas, no crédito livre em particular, mas com algumas nuances, alguns detalhes ali que vou dizer que alteram um pouco isso, né, e a gente pode ver com mais detalhe nos segmentos, que a gente já comenta. Por exemplo, no caso no total do crédito para pessoas físicas, aí pessoas físicas com recursos livres ou direcionados, a taxa média ficou em 33% no ano, 33% ao ano, né? Ela se manteve estável no mês, era o mesmo patamar de taxa média que havia em novembro, e essa taxa é de 0,2 ponto percentual em 12 meses, menor em 12 meses do que havia sido em dezembro do ano passado. Mas eu falei que a alta era generalizada e como é que está diminuindo. Quando a gente olhar os livros, eu comento isso mais detalhadamente. No crédito de pessoas jurídicas, a taxa média de juros aumentou 0,3 ponto percentual no mês e 1,2 ponto percentual em 12 meses, situando-se em 19,6%. Então, aí sim, claramente as taxas tiveram, né, um comportamento de alta. Antes de passar para o crédito livre, para o direcionado, só um comentário então sobre os spreads bancários. O spread geral das operações do sistema financeiro, né, do crédito total, ele vem se mantendo em trajetória declinante, e isso vem desde maio de 2023. Maio de 2023, o spread bancário do crédito total estava em 21,5 pontos percentuais, e agora em dezembro, né, mais de um ano e meio depois, esse spread se situou em 17,8 pontos percentuais. Então, no mês, houve uma redução de 0,7 ponto percentual no spread, e em 12 meses o spread se reduziu em 1,7 ponto percentual. Essa redução do spread ela é maior e diferente, né, do que é o comportamento da taxa de juros, pelo fato de, vamos dizer, as taxas, né, na margem, a taxa de juros propriamente, estarem ou subindo, enquanto o custo de captação tem subido. Se você tem uma redução do spread, é porque o spread corresponde à diferença entre a taxa de juros, né, do crédito, a taxa de juros na ponta, que a gente pode falar, e o custo de captação. Se essa diferença está diminuindo, apesar de ter uma elevação da taxa de juros, isso é porque a taxa de captação está aumentando ainda mais. Então, isso resulta de uma redução da margem de spread, né, que os bancos, as instituições financeiras, de forma geral, têm mantido. Isso
tem de uma forma ou outra, é mais ou menos o que tem acontecido aí desde meados do ano passado, do ano anterior, né, de 2023, como eu tinha falado. Então, tem havido uma pequena compressão dessa margem. E, bom, também nos 12 meses de 2024, o spread bancário diminuiu 1,3 ponto percentual no segmento de pessoas jurídicas e 2,3 pontos percentuais no segmento de pessoas físicas. Agora, especificamente sobre o crédito livre, a taxa média de juros, né, nessas operações ficou em 40,8% ao ano, teve uma redução de 0,1 ponto percentual no mês e uma elevação de 0,2 ponto percentual em 12 meses. A questão é por que essa... Bom, aí vamos para abrir pessoa física e jurídica primeiro. As taxas de juros dos segmentos, né, PF, PJ, evoluíram de uma forma distinta, como a gente já está vendo. As taxas subiram no crédito às empresas e recuaram no crédito às famílias. No crédito livre para pessoas jurídicas, a taxa aumentou 0,4 ponto percentual no mês e aumentou 1 ponto percentual, 1,0 ponto percentual em 12 meses. Se situou em 22,1%, crédito livre para pessoas jurídicas. Nas operações com recursos livres para pessoas físicas é que a gente tem um comportamento um pouco diferente. A taxa média ficou em 53% ao ano e ela recuou 0,2 ponto percentual no mês e 0,9 ponto percentual em 12 meses. A questão é que a gente depois vê, eu acho que na tabela 16, se vocês olharem por modalidade, vocês vão ver que em quase todas as modalidades a taxa subiu, tá? da crédito, né, com as modalidades de crédito livre para pessoas físicas. O que caiu foi a taxa de juros do cartão de crédito como um todo. Cartão de crédito, como vocês sabem, a gente classifica as operações em operações sem juros, em operações de cartão rotativo e operações de cartão parcelado. Deixa eu abrir aqui a tabela só para não trocar os números, não falar algo ao contrário do que a gente vê. No cartão parcelado, que é uma submodalidade que vem crescendo de forma mais acelerada, né, nesse último ano do que o crédito rotativo, a taxa caiu bastante, ela caiu 12 pontos percentuais. No rotativo, ela subiu 4,6 pontos percentuais, mas, digamos, ela caiu mais no parcelado e o parcelado foi uma modalidade, uma submodalidade com concessões mais altas. Só conferir se é isso mesmo, as concessões... Não, as concessões não foram maiores do parcelado do que como eu tinha falado, elas foram menores, elas foram maiores no rotativo ainda, mas o que tem havido é uma aceleração das concessões do parcelado, uma certa estabilidade, né, em alguns casos até recuo do rotativo. Apesar disso, né, de qualquer forma, o parcelado ganhou participação, tem ganhado participação e teve uma queda bastante significativa na taxa de juros média. Essa mudança de participação faz com que também a taxa do cartão como um todo, né, o que considera rotativo, parcelado e também as operações sem juros, ela tenha caído nesse agregado 5,2 pontos percentuais. A taxa do cartão total, né, que é uma taxa calculada, né, é uma média ponderada das taxas nas três submodalidades, ela é afetada tanto pela redução das taxas em cada um dos componentes, se isso acontecer, mas como também pela mudança na participação. À medida que você tem uma participação, digamos, maior de crédito parcelado, cuja taxa é menor que a do rotativo, ou que você tem uma participação no saldo, no todo, né? Uma participação maior das operações sem juros do que das operações com juros, como rotativo parcelado, isso afeta, vamos dizer, o cálculo da taxa média, porque na ponderação as operações sem juros passam a ter uma ponderação maior. Isso faz com que a taxa do total ali também tenha uma redução. E é isso que está acontecendo, né? Você teve uma redução, por exemplo, forte na taxa do cartão parcelado e um aumento da participação
das operações sem taxa, nas operações, né, as compras que são feitas no cartão de crédito e pagas no mês seguinte, ou que são parceladas sem juros, né, o parcelamento lojista que vocês conhecem. No todo, o que resulta é que, seja no mês, seja no ano, a taxa do cartão como um todo, do cartão agregado, do cartão de crédito total, teve quedas bem significativas. E essas quedas compensaram, no caso desse conjunto de operações aí de modalidades de crédito para pessoas físicas com recursos livres, essa queda do cartão compensou a alta nas praticamente todas as outras modalidades. Tá? Essa explicação que existe. Então, aquilo que eu falei, a primeira informação que eu comentei aqui era de que o crédito, a taxa de juros do crédito no sistema financeiro nacional apresentava altas de forma mais ou menos generalizada, né, nos segmentos e modalidades. Assim é também, então, nas operações com recursos livres para pessoas físicas, em todas as modalidades, exceto o cheque especial, que tem um saldo muito pequeno, e exceto o cartão de crédito como um todo, todas as demais modalidades tiveram alta nesse período. Aí, de forma semelhante, isso aconteceu com pessoas jurídicas, isso aconteceu no crédito direcionado também. O direcionado, sinceramente, nem olhei, mas ele tem uma participação, as taxas são muito menores. Né? Tá bom? Então, tem essa particularidade aí na evolução das taxas de juros. A gente pode comentar depois, se vocês quiserem. Um comentário rápido sobre inadimplência. Né? A inadimplência do crédito total do sistema financeiro se situou em 3%, 3% do total do crédito teve nessa condição de inadimplência, né? São atrasos superiores a 90 dias. Essa taxa de inadimplência diminuiu 0,1 ponto percentual no mês e diminuiu 0,2 ponto percentual em 12 meses. Bastante bem comportada, portanto. No crédito livre, a taxa de inadimplência ficou em 4,1%, com reduções de 0,2 ponto percentual no mês e de 0,4 ponto percentual nos últimos 12 meses. No crédito direcionado, a inadimplência diminuiu 0,3 ponto percentual no mês, se manteve estável em 12 meses, né, e o nível da inadimplência é 1,3%. Então, 1,3% do total do crédito direcionado é que está inadimplente, mais baixo do que no crédito livre, evidentemente. A gente, como de costume, pode analisar um pouco mais, ver um pouco mais em detalhe algumas modalidades importantes do crédito. Né? A primeira que a gente comenta, fica na tabela 6, o desconto de duplicatas recebíveis, é uma modalidade para pessoas jurídicas que tem um saldo total de 224,4 bilhões, né, agora em dezembro. Ela tem uma sazonalidade muito bem marcada, com altas nos finais de trimestre e particularmente em dezembro. É assim que o mercado opera, né? Tem uma concentração que vem das grandes empresas de captar recursos pelo desconto de duplicatas, particularmente nos finais de trimestre, mais ainda no final do ano. E com isso o saldo cresceu 13,5% no mês, uma expansão que foi maior do que a expansão no ano todo. Né? Ela cresceu 13,5% no mês e no ano todo só cresceu 9,7%. Mostra como é bem mais intensa a contratação no final do ano. As concessões, né, aí a gente vê melhor, uma série sem ajuste sazonal, elas cresceram 27,7% apenas no mês de dezembro. Olhando para o acumulado nos 12 meses de 2024, aí as concessões dessa modalidade cresceram 20,3% em relação às concessões acumuladas no ano de 2023. As taxas de juros dessa modalidade subiram 0,7 ponto percentual em dezembro, mas recuaram 0,5 ponto percentual em 12 meses e se situaram em 17,2% ao ano. Uma taxa relativamente, né, não é está entre algumas das mais baixas ali do segmento de pessoas jurídicas.
com recursos livres. No mês, a inadimplência diminuiu 0,1 ponto percentual, e em 12 meses ela diminuiu 2,5 pontos percentuais. Vamos conferir, só um minutinho. É isso mesmo. Uma redução de 0,1 ponto percentual, no caso no mês, de 2,5 pontos percentuais em 12 meses. Outra modalidade de destaque, talvez, é a de maior destaque pelo volume, né? É o capital de giro. O capital de giro a gente divide em 3 submodalidades e, no total, o saldo atingiu 484 bilhões em dezembro. Teve um crescimento de 0,4% no mês e de 2,8% em 12 meses, o saldo dessa modalidade. A gente tem observado comportamentos bem distintos nas operações com prazo curto, com prazo de até 365 dias, que tem crescido de forma bastante significativa, né? Teve um crescimento no mês de 15,1% e em 12 meses um crescimento de 53,6%. Nas operações com prazo mais longo, ao contrário, o saldo se reduziu 1,8% no mês e 3,3% em 12 meses. Essas duas tendências têm se mantido e elas não historicamente não era assim, mas tem sido dessa forma já há algum tempo, acho que desde o ano passado, pelo menos. Nas concessões, né, esses comportamentos também bem evidenciados também, né? A gente teve, vamos dizer, crescimentos expressivos nas duas principais modalidades, embora diferenciados. Vamos só olhar aqui a tabela 10. O crescimento, esses dados me contrariam, desculpa. O capital de giro, apesar de, eu estou falando ali que o capital de giro tem tido um crescimento maior, uma expansão maior dos saldos, e as concessões no mês cresceram 22,1%. O capital de giro de prazo longo, acima de 365 dias, tem tido um desempenho bem mais moderado, né, até com alguma retração em termos de saldo, mas as concessões em dezembro crescendo 38%. Então, corrigindo um pouco do que eu estava dizendo. Em 12 meses, as concessões acumuladas de capital de giro com prazo longo cresceram só 5%, e aí sim uma diferença grande para o capital de giro com prazo curto, que no acumulado do ano tiveram um aumento de 35,5% nas concessões. Tá bom? As taxas de juros, no agregado dessas 3 submodalidades, né, tem mantido uma certa estabilidade desde o início de 2023, né, aproximadamente 2 anos ali. Elas subiram 1,8%, 1,8 ponto percentual no mês e 3,1 pontos percentuais em 12 meses. Essa taxa média desse agregado se situou, então, em 23,6% ao ano. Por fim, a inadimplência no capital de giro ela é declinante desde meados de 2023. Ela se situou agora em 4%, né, e teve reduções de 0,7 ponto percentual no mês e de 0,6 ponto percentual em 12 meses. Só uma olhada rápida nas operações com recursos direcionados para pessoas jurídicas, que podem ver na tabela 8, o saldo dessas modalidades cresceu 1,6% no mês e cresceu 10,4% em 12 meses. Nesse segmento, sobressaem as operações com recursos do BNDES, né, cujo saldo em novembro cresceu 1,1%, e nos últimos 12 meses cresceu 7,8%. As concessões dessas operações com recursos do BNDES cresceram 31,7% no mês, bastante expressivo, e 21,9% em 12 meses. Há uma certa sazonalidade também de final de ano. Acho que sim, a impressão que a gente sempre teve é de que existe uma concentração nas liberações de crédito, né, à medida que o ano se encerra, né, existe um processo de
de busca de crédito nas operações do BNDES, operações com recursos do BNDES, e existe um processo de verificação, aprovação, e os recursos, aparentemente, tendem a ter uma concentração em suas liberações no final do ano. Isso tende a justificar esse crescimento tão acentuado das concessões agora em dezembro. Passando para as modalidades de crédito livre a pessoas físicas, a gente vê na tabela 7, um destaque é o crédito consignado, uma modalidade que tem um saldo total de 676 bilhões, e que teve expansões aí de 0,1% no mês e de 8% em 12 meses. No mês, houve um crescimento de 0,7%, deixa eu olhar só para... Perdão, vai lá, 7. No mês, o saldo cresceu 0,4% nas operações para beneficiários do INSS, e diminuiu 0,1% no saldo das operações para servidores públicos. No total, como eu tinha falado, um crescimento de 0,1%. As concessões, né, do crédito consignado tiveram um recuo de 16% no total, né? Total do crédito consignado, as concessões diminuíram 16% no mês, com reduções em todas as submodalidades. Isso é explicado em boa parte por fatores sazonais, né? O 13º, pagamento do 13º, né? Em muitos casos ocorre pelo menos uma parte em dezembro. Existe uma expectativa de reajuste do salário mínimo no início do ano, a partir de janeiro. Então, uma parte dos possíveis potenciais tomadores de crédito consignado, né, prefere aguardar um pouco a virada do ano e dessa forma, por exemplo, se utilizar uma margem consignável maior, né, que decorre do aumento ali do salário mínimo, que reflete nos salários ou nas pensões, né, nas aposentadorias. Então, existe essa sazonalidade de uma busca menor para o crédito consignado nos meses de dezembro. De qualquer forma, as concessões acumuladas em 12 meses, comparativamente às acumuladas nos 12 meses de 2023, mostraram um crescimento de 16,1%, né, no total do crédito consignado. A taxa média de juros dessas operações foi de 23,9% em dezembro, teve uma alta de 0,4 ponto percentual no mês e uma redução, né, de 0,5 ponto percentual em 12 meses. Rapidamente, uma outra modalidade, né, veículos, aquisição de veículos, o saldo diminuiu de 0,8% no mês, mas cresceu 18,4% em 12 meses. As concessões cresceram 2,5% no mês, cresceram 33,9% no ano, comparativamente a 2023. As taxas de juros subiram 1,1 ponto percentual no mês, subiram 2 pontos percentuais em 12 meses, e se situaram em 27,5% ao ano. A inadimplência dessa modalidade ficou em 4,2% em dezembro, com reduções de 0,2 ponto percentual no mês e de 1 ponto percentual em 12 meses. Outra modalidade a comentar, né, é o cartão de crédito. A gente já falou, acho que ia ter bastante aqui da taxa de juros, mas, né, as outras informações, né, o saldo total cresceu 4,3% no mês, cresceu 13% no ano. Aí, uma informação que corrobora um pouco e elucida, esclarece um pouco o que eu falei agora há pouco. As operações sem juros, né, o que a gente chama de cartão à vista, tiveram um aumento no saldo de 5,4%. O saldo do rotativo só cresceu 0,4% e o saldo do crédito do cartão de crédito parcelado subiu, aumentou 0,8%. Então, ou seja, você tem um crescimento muito maior das operações sem juros, então faz com que
quando a gente vai ponderar as taxas de juros das submodalidades ali, a gente tem um aumento, né, no saldo na taxa do rotativo e um crescimento pequeno no saldo. Tem uma redução forte na taxa do parcelado, com um aumento um pouco maior do saldo, ainda que, né, tenha sido um volume que não é dos maiores. E, sobretudo, você tem um aumento grande na participação das operações sem juros. Então, a hora que a gente pondera todas essas... E aí, essas sem juros, elas entram no cálculo como taxa zero, né? Então, você tem um aumento grande das operações com custo mais baixo, sem saldo. E isso resulta, vamos dizer, na taxa do cartão de crédito como um todo reduzir. Mas eu já tinha falado bastante, vocês já entenderam provavelmente. Em 12 meses, o saldo total das operações cresceu. Essas variações de saldo que eu comentei eram no mês de dezembro. Tá? Em 12 meses, o saldo total das operações com cartão de crédito cresceu 13%. O saldo do cartão rotativo diminuiu 1,4%. O saldo das operações parceladas aumentou 10,6% e o das operações sem juros, né, o do cartão à vista, o crescimento foi de 15,5%. Mais uma vez, na mesma linha do que eu falei em relação ao mês, tá? Agora é só a evolução mensal. Só para dar os números aqui, né, as taxas de juros do rotativo subiram 4,3 pontos percentuais no mês, subiram 8,4 pontos percentuais em 12 meses e se situaram em 450,5%. No parcelado, taxa média de 171,2%, com reduções de 12 pontos percentuais no mês e de 25,7 pontos percentuais em 12 meses. Então, um pouco também do que eu estava falando, né? No parcelado a taxa tem tido essa tendência, uma redução forte no mês, uma redução ainda maior em 12 meses. Rapidamente, o crédito pessoas físicas com recursos direcionados, né, um aumento de 0,6% no saldo, né, no mês, e de 11,8% em 12 meses. A principal modalidade é o crédito imobiliário, cujo saldo é cerca de 1,2 trilhão de reais. Esse saldo cresceu 0,8% no mês e cresceu 12,4% em 12 meses. Nessa modalidade, as concessões cresceram 2,4% no mês, cresceram também 23,6% em 12 meses. A taxa média de juros dos financiamentos imobiliários para pessoas físicas ficou, então, 9,8% em dezembro e subiu, né, tendo subido 0,3 ponto percentual em dezembro, tendo subido 0,6 ponto percentual em 12 meses. A inadimplência dessa modalidade é baixa, né, de 1,1%, né, medida agora no final de dezembro, e ela teve uma redução de 0,3 ponto percentual no ano de 2024. Para terminar, só comentar o endividamento das famílias e o comprometimento de renda, sempre lembrando que isso aqui diz respeito exclusivamente a operações de crédito junto ao Sistema Financeiro Nacional, não está tratando de outras dívidas, contas de água, luz, telefone, etc. Né? O endividamento relativamente a operações de crédito, né, a essas mesmas operações de crédito que a gente comenta cujas estatísticas estão aqui na nota que a gente apresenta. Então, o endividamento das famílias ficou em 48,2% em novembro, tá? Esse dado tem um mês a mais de defasagem, e ele subiu 0,1 ponto percentual tanto no mês quanto em 12 meses. Tá? Então, pequena alta ali, praticamente estável, tá? 48,2% para o endividamento das famílias. O comprometimento de renda das famílias, que é o quanto as famílias empregam vamos dizer, sua renda disponível para o pagamento das obrigações aí relativas às operações de crédito, né? Esse comprometimento de renda se situou em 26,3%, ficou estável no mês e ele ficou 0,2 ponto percentual menor do que estava há 12 meses atrás, em dezembro do ano de 2023. Bom, e eram essas
as minhas informações. Aqui agora eu volto para a Ivone e a gente está aqui disponível para responder as perguntas. Ivone. Muito obrigada, Renato. Vamos abrir para perguntas agora. Quem tiver alguma pergunta a fazer, eu peço por gentileza que acione aqui a mãozinha, que nós abriremos o microfone. Importante que vocês se identifiquem com nome e veículo. Eu vou passar aqui, um momentinho aqui. Eu vou passar para o Cícero. Só um pouquinho que, como está chegando algumas mensagens, eu não estou conseguindo acionar o microfone. Um momentinho, só está o problema aqui no microfone. Não estou conseguindo acionar porque tem uma mensagem aqui no balão. Então, agora sim. Cícero, bom dia. Oi, Cícero, está nos ouvindo? Não tem o retorno do Cícero, eu vou passar então. Acho que o Cícero teve algum problema aqui no microfone. Vou passar para o Gabriel. Bom dia, Gabriel. Gabriel, você está nos ouvindo? Tô ouvindo, vocês estão me ouvindo? Eu estou ouvindo o seu áudio muito baixo. Ah, de novo, isso. É, Um pouquinho mais alto, agora melhorou? melhorou? Você consegue ouvir, Renato? Você. Beleza. Bom dia, gente. Duas questões, Renato. Você falou do spread, taxa de captação que subiu mais do que a taxa de juros, né? Queria saber quais fatores impactam essa taxa de captação e que faz com que ela não tenha sido totalmente repassada para a taxa de juros no ano passado, né? E a outra é sobre a aceleração do crescimento do crédito, que acelerou mesmo com a taxa média de juros subindo. Queria saber se isso é reflexo de uma demanda forte mesmo da economia, atividade forte que a gente teve em 2024, ou se teve alguma outra coisa. Obrigado. Eu que agradeço, Gabriel. Sim, a gente tem, acho que nos dois casos aqui, o que eu vou dizer é mais vamos dizer, um feeling aí, uma impressão do que propriamente dados concretos específicos a esse respeito, né? Mas primeiro, então o spread, o spread, mais especificamente a taxa de captação, né, como você mencionou, a taxa de captação é a taxa pela qual as instituições financeiras conseguem captar recursos para posteriormente emprestar. Elas captam junto ao público, elas captam no mercado monetário, e, em geral, essa taxa reflete a percepção dos agentes econômicos em relação ao futuro da economia. Você tem, às vezes, expectativa de alta da taxa de juros, né, da Selic, você tem expectativa, eventualmente, de fatores intervenientes diversos que sejam favoráveis ou desfavoráveis à economia, e, de alguma maneira, isso vai impactar o custo presente e principalmente o custo futuro da obtenção de recursos. E essa taxa de captação, ela, assim, ela, digamos, reflete o estado geral da economia de alguma forma, mas com um peso mais forte no futuro, né? Seja médio prazo, seja curto prazo, mas talvez mais no médio prazo, assim, quer dizer, de forma geral, ela mostra, ela resulta da expectativa, da perspectiva que existe para a captação de recursos no presente e no futuro próximo.
tem a ver, assim, isso tem algo de concreto também. Quer dizer, se você imagina um banco, ele tem uma perspectiva de uma operação, um conjunto de operações muito grande, né, uma operação ou conjunto que tem vamos dizer, uma participação grande, assim, digamos, na carteira dessa instituição financeira, para fazer frente a essa operação, para lastrear essa operação, né, ela vai buscar um funding que tenha frequentemente um prazo semelhante ao prazo da operação. Então, uma operação que vai ser uma operação de um ano, por exemplo, né? Ele vai, às vezes, eventualmente, essa instituição vai ao mercado financeiro, ao mercado monetário, e olha na curva de juros como é que está o custo de capital para daqui a um ano, por exemplo, por o prazo de um ano. Isso é mais ou menos assim que a gente estima esse custo de captação. O custo de captação não é informado para o Banco Central, não é a taxa de juros ela é informada, né? Banco A, Banco B, Banco C nos informam a taxa de juros média das operações que ele praticou no período em dezembro aqui, né? Por exemplo, no caso. Mas o custo de captação não é assim. O custo de captação a nossa equipe calcula, estima com base nos indicadores do mercado, de taxa de juros, né? De taxa de juros do mercado monetário, da curva de juros, que mostra aí a evolução ao longo dos meses frente. Então, ela está crescendo mais do que a taxa de juros. Aí isso significa uma outra coisa que está na tua pergunta também, que é os bancos estarem eventualmente repassando uma parcela menor desses custos de captação para a taxa de juros na ponta. Isso pode acontecer por razões diversas, mas aí seria mais difícil ainda especular as razões. Isso pode resultar de uma maior concorrência no mercado, isso pode decorrer aí de um apetite maior aí vamos dizer, para captação, para tomada, melhor, para concessão de crédito, né? E bancos que eventualmente, na determinada conjuntura, entendem que compensa, que vale a pena diminuir um pouco a margem e expandir o crédito. De certa forma, isso está acontecendo. A gente não sabe o que vai digamos, na cabeça do banco, da instituição financeira, para fazer isso, mas a mecânica é mais ou menos essa que eu falei. A segunda pergunta, né, ela dá a aceleração do crédito a despeito do aumento da taxa de juros. Bom, claro que tem aumentos e aumentos, né? Assim, uma coisa se você tivesse um aumento muito significativo, muito forte da taxa de juros, talvez você tivesse uma outra reação. Ou seja, pode ser que a percepção dos tomadores de crédito, pessoas físicas e jurídicas, né, famílias e empresas, seja de que, olha, a taxa de juros está subindo, mas não está subindo tanto assim para eu deixar de tomar crédito, para eu deixar de realizar um projeto que eu tenho, seja de expansão da atividade produtiva, seja de busca por um imóvel, seja de satisfazer alguma necessidade de consumo, né, com crédito livre aí, ou mesmo para pagar uma dívida, né, para tomar um crédito para pagar dívidas já pré-existentes. Então, claro, tem a ver com o estágio atual da economia, como você mencionou. A economia tem se mostrado aquecida, e isso tem justificado, pelo que os dados nos demonstram aqui, uma demanda por crédito que se mantém aquecida até certo ponto, a despeito da elevação da taxa de juros. Tá? É o que a gente, digamos, constata a partir dos dados, nesse caso. Obrigada, Renata. Eu vou passar aqui novamente para o Cícero. Oi, Cícero, bom dia. Bom dia, Ivone. Bom dia, Renato. Vocês me ouvem? Agora sim. Perfeitamente. Legal, perfeito. Eu sou Cícero Cotrim, do Broadcast. Queria fazer duas perguntas. A primeira é a seguinte:
quando a gente teve a divulgação dos dados de crédito de novembro, existiu uma avaliação de que as concessões começavam a mostrar alguma tendência de desaceleração na margem ali. Queria saber se essa avaliação permanece, se a gente ainda está vendo alguma tendência de acomodação ali na velocidade das concessões. A minha segunda pergunta é que, no fim do ano passado, entre novembro e dezembro, tanto o Comef quanto o Copom recomendaram uma cautela e diligência adicionais na concessão de crédito. Queria saber se os números que a gente tem até agora refletem, de alguma maneira, indicam que essa recomendação está surtindo algum efeito ou está sendo cumprida. É isso, obrigado. Obrigado, Cícero. Bom, duas questões um pouco difíceis. Sobre a evolução das concessões, deixa eu dar uma olhada. Mais fácil a gente pensar nisso olhando aqui para os dados aqui de concessões. Eu não tenho não teria essa resposta sem olhar para os dados aqui. A gente pode olhar juntos isso. Eu não tenho aqui, infelizmente, eu teria que puxar aqui como estavam as variações. Se eu faço isso rapidinho, só um minutinho. Vou tentar fazer um cálculo aqui de quanto cresceram as concessões no períodos anteriores, tá? Isso aqui é a soma. Só um pouquinho de paciência, pessoal, desculpa. A conta não está dando certo. Eu queria reproduzir aqui essa variação em 12 meses, né, das concessões. Não sei, acho que vai demorar. Eu não consegui fazer rapidamente. Mas, assim, acho que, assim, eu diria que tem havido, existem sinais de uma certa desaceleração, tá? Onde a gente pode, a gente vê agora não consigo tirar o negócio da minha frente, só um pouco. As concessões acumuladas em 12 meses, esse crescimento de 15,4%, eu contava isso no ano passado, mês passado, 24 dias. Minha colega fez aqui obrigado. Meu colega passou a tabelinha com a conta que eu tentei fazer e não consegui. Não, olha, na verdade, olha só, para o total do crédito, tá? Olhando exclusivamente para as concessões, tá? As concessões de pessoas jurídicas, né, total, incluindo recursos livres e direcionados, essas concessões cresceram em 12 meses, né, as concessões acumuladas em 24 em relação às concessões acumuladas em 23, crescendo 17,5% no, no, no ano. Só, se você deve estar na tabela 3, isso correto. 17,5%.
Nos 12 meses até novembro, era 16,5%, nos 12 meses até outubro, era 15,4%. Se a gente olhar nos 12 meses até o mês aqui, acho que era março, outubro, setembro, agosto, julho, junho, maio, abril, maio, março, fevereiro, vai. Em fevereiro, esse crescimento em 12 meses era de 1,3%. E ele só aumentou, ele só foi crescendo, foi de 1,3% até 17,5%. Isso, as concessões, recursos totais, pessoas jurídicas. Nas operações para pessoas físicas, também houve uma aceleração. Isso acho que até, de certa forma, tinha mencionado na nota, né? Assim, quando eu falei. As concessões para pessoas jurídicas cresceram bastante ao longo do ano. As concessões para pessoas físicas cresceram também, mas uma proporção um pouco menor. Acho que isso aqui é fevereiro, se não me engano. Em 12 meses, as concessões acumuladas em 12 meses tinham crescido 8,8% em relação aos 12 meses anteriores. Isso se acelerou e agora, em dezembro, as concessões em 12 meses acumulados cresceram 13,7% em relação a um ano atrás, aos 12 meses atrás, anteriores. Isso, então, portanto, acontece tanto pessoa física quanto pessoa jurídica e, né, a resultante no crédito total na mesma linha. Então, assim, o que talvez dê para dizer, né, assim, a tendência ainda é de crescimento das concessões, talvez um ritmo um pouco mais leve, um pouco mais moderado do que em meados do ano, do que nos meses anteriores. Então, está crescendo, mas talvez esse crescimento seja um pouco mais suave, e talvez seja isso que você viu e comentou, tá bom? Mas, assim, né, acho que talvez, acho que faz, acho que há alguma sinalização de que isso pode resultar numa estabilização, numa atenuação do ritmo de crescimento das concessões. Eu esperaria um pouco mais para confirmar essa tendência. Assim, a segunda parte da tua pergunta era sobre as recomendações de cautela que foram veiculadas na nata do COM, se não me engano, e também após o COMEF, né? Primeiro, assim, a gente, da nossa parte aqui, a gente não tem informações o nosso foco é mais, digamos, na evolução dos dados macroeconômicos do que no aspecto de estabilidade financeira, né? Esse é um tema mais do COMEF, ainda que tenha sido mencionado no Copom, mas é um tema mais do COMEF e menos dentro da nossa atribuição. Eu não consigo ver nos dados que a gente tem algo que se possa atribuir a essas recomendações. A análise teria que ser diferente, teria que ser segmentada, inclusive porque os comentários foram de alguma forma segmentados também, quer dizer, eu não sei, a gente teria que olhar especificamente para quais segmentos de instituições aquelas recomendações diziam respeito e acompanhar ali, nesse nível de detalhe, no nível de instituição financeira, de que maneira se desenvolveu, evoluiu o crédito. E também, sim, eu diria um outro comentário é que, assim, essas recomendações que você mencionou, elas acabaram de acontecer, elas são recentes, né? E se uma parte de alguns efeitos que possam resultar, talvez sejam verificados mais adiante e que ainda não estejam, talvez ainda não estejam se materializando. Tá? A gente precisaria fazer essa análise mais específica, com foco em estabilidade financeira, que não é o foco, não é o foco da nossa atribuição aqui da nossa área de estatísticas, e isso precisa ser feito ao nível das instituições financeiras e, olha, eu diria que provavelmente ao longo dos próximos meses. Tá bom, Cícero? Perfeito. Só para aproveitar, não sei se vocês ainda estão me ouvindo, só Sim, para confirmar, então, por enquanto, nesses números, não dá para ver nenhum movimento que seja possível atribuir a isso. Só para confirmar se é isso mesmo. sim, eu diria isso. Correto. Perfeito. Muito obrigado.
Eu vou abrir o microfone aqui agora para o Ângelo Pavini. Ele tem uma pergunta. Oi, Ângelo, eu vou abrir o seu microfone e vai chegar um pop-up aí para você, é só você aceitar. Ângelo, nos ouve? Caramba, tá me ouvindo? Agora sim. Ah, então tá bom. Eu queria saber um pouquinho mais sobre se vocês conseguem detectar o começo do impacto dessa alta da Selic nos dados agora de dezembro, né? Se tem, você teve aí uma redução do prazo das operações de capital de giro, pelo que você falou, se há outras indicações de que o aumento da Selic já está provocando algum impacto aí no mercado de crédito. Ok, Ângelo, obrigado. Eu diria que duas coisas, separar um pouco duas coisas. Sobre o prazo, mais acho que um certo esclarecimento que cabe da nossa parte. Eu não faria essa análise de que o prazo dessa modalidade, da modalidade em geral, tá se reduzindo. Porque o que a gente tem a percepção é de que tem havido uma mudança nas formas de negócio que estão ocorrendo nesse mercado de crédito, especificamente no mercado de crédito de capital de giro. No caso das operações de curto prazo, o que a gente viu foi um volume de operações importante envolvendo arranjos de pagamento. Empresas que atuam nos arranjos de pagamento com a captação e tomada de empréstimos, recursos para, digamos, operar nesse contexto dos arranjos de pagamento, que, como você sabe, são bastante complexos, envolvem instituições de diversos níveis, de diversos tipos, que acabam, digamos, atuando na intermediação da operação entre digamos, o consumidor, a pessoa ou empresa que, em última análise, utiliza o recurso, e a instituição financeira lá que cede esses recursos, né? Ou o lojista, né? Mais na outra ponta, digamos, o lojista, o vendedor, a empresa que vende por meio de um arranjo de pagamento. Tem um monte de instituições, de empresas aí pelo meio. E esses arranjos de pagamento são bastante complexos e tem havido utilização de recursos que estão aqui classificados nessa modalidade, que são destinados a uma certa movimentação dentro desses arranjos. Então, assim, não é... E, por outro lado, nas operações de prazo mais longo, duas coisas que justificam uma redução do saldo. Uma é empresas que optam por buscar captar recursos no mercado de capitais, né, na forma de emissão de títulos, debêntures, né, notas comerciais. Isso é algo que a gente já comentou em outras ocasiões, né? A gente tem visto, se olhar lá no crédito ampliado, né? Particularmente nas operações para as empresas, você vê uma participação importante da captação de títulos privados, né? No caso, ali naquela tabela do crédito ampliado. Tá? Você vê um crescimento que, em parte, pelo menos, né? São operações que, de alguma forma, migraram do crédito tradicional aqui para o mercado de capitais. Outro volume de operações ali que merece comentário é que as renegociações, as operações que são renegociadas, seja em formato diverso, imagine, sei lá, grandes reestruturações de dívida, pequenas renegociações, né, por uma razão ou outra, elas, no caso de pessoas físicas, quando há uma renegociação, a orientação é que essas operações sejam classificadas como composição de dívidas, né, dependendo da forma como é feito, ou que permaneçam na própria modalidade. Aqui, se a nova operação resultante da renegociação for uma operação com características muito diferentes do original,
essa modalidade, essa operação vai ser reclassificada pelas instituições financeiras quando nos informam os dados, ela vai ser reclassificada e vai aparecer em outros créditos com recursos livres. Isso justifica, essas renegociações justificam um crescimento que você pode observar no saldo desses outros créditos livres que aparece no final. Né? Eu faço aqui, aparece ao contrário, né? Mas à direita na tabela, tá bom? No final, à direita, a última modalidade que tem lá é outros créditos livres. Tem havido um aumento do saldo. Então, a parte veio do capital de giro aí, com prazo mais longo. Isso para dizer, um pouco extensa, de que eu não diria que tem havido uma redução de prazos. Eu acho que isso não decorre de uma percepção, digamos, diferenciada de risco, pela qual as empresas aí tivessem buscando operações mais curtas do que faziam antes. Eu não tenho, digamos, não tenho dados que permitam, digamos, verificar isso, tá? Eu não sei se você talvez quisesse fazer uma pesquisa com as empresas, você talvez possa identificar um movimento assim. Né? Eu não posso, pelos dados, dizer que isso não está acontecendo. Eu diria só para você que eu não diria que isso está acontecendo a partir desses dados, e que seria uma conclusão lógica da forma como você mencionou, mas eu faria, então, aquelas duas ressalvas, né, para as duas submodalidades ali, que talvez, então, condicionem um pouco ou relativizem a tua observação. Só esse ponto. Falei demais e esqueci do segundo ponto. Ângelo, por favor, qual era? Podia repetir? Acho que tinha uma sua segunda questão. Um momentinho aqui, Renato, eu vou abrir o microfone do Ângelo. Tá. O Ângelo aqui. Ângelo? Oi, não, seria só para complementar se vocês detectaram, então, em alguma das linhas, algum sinal do impacto desse aumento dos juros, se você teve Sim, nas outras linhas algum sinal, né? sim, desculpa. Lembrei, sim, de fato, te fez essa pergunta. Eu diria que aí sim, nesse caso, a conclusão parece ser de que, sim, como eu mencionei, tá, né, fiz várias ressalvas lá atrás também, mas a taxa de juros, de forma geral, subiu e vem subindo de forma generalizada, tanto no crédito no crédito para pessoas físicas quanto no crédito para pessoas jurídicas. Isso tem como principal determinante a política monetária, as elevações da taxa Selic. E, de certa forma, é esse o objetivo mesmo da política monetária. A política monetária busca afetar a demanda da economia, a demanda agregada da economia, por meio do canal de crédito. Você eleva a elevação da Selic, visa justamente afetar o canal de crédito de modo a tentar controlar a demanda agregada, né, a partir daí. Então, sim, eu diria que aí a gente vê essa alta generalizada, ainda que não seja talvez tão expressivo, mas uma alta generalizada nas diversas modalidades. Acho que isso pode ser atribuído à política monetária e à elevação da Selic, sim. Obrigada, Renato. Eu vou voltar aqui para o Cícero. Parece que ele ainda tem alguma dúvida. Ele baixou a mãozinha, acho que eu tinha esquecido aqui levantada. Ele não tem mais perguntas. Então, não temos mais perguntas, Renato. Você teria algo a acrescentar ou poder? Não, era isso. Falei demais hoje, estendi bastante. Obrigado pela paciência de todo mundo. Sexta-feira temos outra nota de estatísticas fiscais. Isso mesmo. Então, boa semana a todos e muito obrigada. Obrigado a todos.